Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Nós que fizemos um governo que desde o início prioriza a acessibilidade das pessoas com deficiência, não podíamos deixar essa data passar sem a nossa lembrança. Quero deixar aqui o meu abraço às 18 mil pessoas com deficiência auditiva da nossa cidade e assumir o compromisso de implantar escolas bilíngues para surdos em Joinville, porque esse é o nosso jeito de governar. Minha amiga, meu amigo, um dia desses eu estava tomando meu mate e me veio um pensamento. Me acompanhe o raciocínio. Tem gente por aí dizendo: o Carlito esse largou muito mal, só foi se aprumar depois. E por conta disso, diz que não vota nele. Tá bem, é um direito de cada um. Mas eu pergunto, nós estamos votando no dia de hoje, no agora? Ou lá atrás, no tempo passado? A senhora e o senhor me entendem? Ora, se o Carlito esse saiu meio desgarrado no começo, e eu sei que saiu, que eu não nasci ontem, o fato é que depois que acertou o prumo, é o que se vê. É obra e obra. É ou não é? O saneamento, dá para negar? Era um atraso. Agora, por todo lado, ele está canalizando o esgoto. Isso não tem valor? Claro que tem. Só o que evita de doença é uma enormidade. A drenagem dos rios, quem vê hoje parece que sempre foi assim. Não foi? Qualquer chuvarada era um Deus nos acuda. Quem passou por isso, sabe? Perdeu casa, móvel, fogão, geladeira, ficou com a roupa do corpo. Hoje não, graças a Deus. E as praças? Dá para negar a alegria daquelas famílias brincando, se divertindo, as senhoras e os senhores se exercitando? Então me diga, agora que o Carlito esse está trabalhando o que dá gosto, que a cidade está ficando um brinco, tem por que agarrar e trocar ele? E colocar outro novato no lugar para começar tudo de novo às cabeçadas? Eu, no meu entendimento, acho que não tem cabimento. Se o Carlito está sendo honesto, se tem bom coração, e se trabalha como manda o figurino, não tem por que tirar. Ainda mais para nos botar numa aventura, porque a senhora e o senhor olhem em volta e vejam o que tem por lugar. De um lado, um demagogo de marca, que Deus o livre. De outro, um que a gente já conhece e que nem é bom falar. E depois aquele da firma que atava as funcionárias. A senhora me desculpe, o senhor me desculpe, mas eu não troco. É o que eu penso. Era isso por enquanto. Deixo o meu abraço amigo e até a próxima, se Deus quiser. Joinville conviveu com o pesadelo das enchentes por muitos e muitos anos. Em algumas regiões da cidade, cada trovoada era sinônimo de medo e insegurança. Nunca se sabia como aquilo ia terminar. E a história se repetia. Casas alagadas, gente com água pela cintura, tentando salvar móveis, eletrodomésticos, tentando salvar vidas. Muitas vezes, toda uma vida era levada água abaixo. Um drama, uma ameaça constante, com qualquer chuvinha. Enchia, né? Não tinha vazão da água, e a água vinha e levava tudo, né? A gente já vem sofrendo isso já há tempos. 30 anos sofrendo com enchente. Alagou tudo, as casas, tivemos que tirar o pessoal de barco. Em 2009, quando o Carlito entrou na prefeitura, ele começou a transformar essa realidade. O Carlito nunca se conformou que o problema das enchentes, da queda de encostas, tenha durado tanto tempo, tantos prefeitos. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda os joinvilenses podiam ter evitado se houvesse um pouco mais de sensibilidade por parte das pessoas que governaram Joinville. Logo no primeiro ano como prefeito, o Carlito arregaçou as mangas e começou o maior projeto de drenagem e limpeza de rios da história de Joinville. O resultado já começou a aparecer. Enchentes já não são assunto da nossa cidade como eram antes, principalmente naquelas regiões que eram mais afetadas, onde as pessoas mais sofriam. Porque o Carlito tem esse jeito de pensar. Ele não aceita que essa realidade dura, que esse pesadelo na vida de tanta gente continue. E para que as obras contra a enchente aconteçam, basta trabalhar com seriedade, com honestidade e administrar a cidade respeitando você, cidadão, e o dinheiro público, o seu dinheiro. Não é verdade, prefeito? É sim, Gabriel.
Só quem já viveu na pele o drama de enfrentar uma enchente sabe o que é ver a chuva caindo, o rio subindo, a água chegando, entrando na sua casa e você não podendo fazer nada. Você no desespero não pode, mas o seu prefeito, prevenindo antes, pode sim. Pode e deve fazer. E olha que nessa área de obras contra enchente, eu sou obrigado a falar o seguinte. A gente fez em Joinville o que devia ter sido feito há muito tempo. Limpamos o Rio Velho, lá no Panágua, o Rio do Braço, no Jardim Sofia, 2 rios que alagavam tudo com qualquer chuvinha. Já nos primeiros anos do meu governo, limpamos também o Rio Bucarém, o Rio Itaú, o Rio Lagoinha, o Jaguarão, o Águas Vermelhas, que passa lá no Vila Nova e também no Morro do Meio. Fora a limpeza de valas, galerias, obras de drenagem e tantas outras que eu fiz questão de priorizar por essas famílias que mereciam atenção, mas não recebiam. Ainda tenho muita coisa para fazer. E se Deus quiser, eu vou fazer. Mas isso tinha que resolver já naquela época. Essa gente toda não podia esperar. Teve muitos que passaram pela prefeitura, mas foi o Carlito. Foi o único mesmo que tomou a frente e trouxe a solução para nós. Eu tiro o chapéu, né, pro Carlito, porque de fato ele fez um trabalho que há muito tempo deveria ser feito e ninguém nunca se preocupou. Eu vou votar no Carlito porque ele foi um bom prefeito, ele cumpriu, ele trouxe a solução das cheias para nós aqui do Panaguamirim. Joinville conquistou 11 pontos de monitoramento para controlar melhor o nível dos rios, com tecnologia avançada. E mais valas e rios vão ser limpos. Esse trabalho do Carlito contra as enchentes não pode parar. O Carlito finalmente tirou do papel obras fundamentais para todos nós. E agora ele está encarando mais esse desafio aqui, ó. Terminar o complexo Ulisses Guimarães, um novo pronto-socorro para o São José. Maior, mais moderno, mais humanizado, com o dobro de leitos de UTI. Propostas do Carlito para uma Joinville ainda melhor. Uma obra inédita contra as enchentes no centro de Joinville. A macrodrenagem do Rio Matias. O Rio Matias nasce na Otto Bem, passa por baixo do shopping, do terminal de ônibus e deságua no Cachoeira. Mas quando o Cachoeira está cheio, ele, o Rio Matias, acaba alagando todo o centro da cidade. O projeto do Carlito está pronto e a verba garantida. Ele conseguiu 65 milhões com a sua grande parceira, a presidenta Dilma, para construir uma galeria por baixo da rua e piscinões que vão armazenar o excesso de água. É como se fosse um novo Rio Matias, ao lado do que já existe. Quando o nível do Cachoeira tiver baixado de novo, a água, que até hoje alaga o centro da cidade, vai voltar para o Cachoeira. Quem já encarou o problema das enchentes na Rua Timbó, agora com seu voto, vai encarar as enchentes no centro da cidade. Ele já fez, ele continua fazendo, ele vai fazer muito mais. Os pacientes com câncer do Hospital São José já tinham um equipamento moderno para o seu tratamento. Mas, infelizmente, ainda eram tratados de uma maneira ultrapassada, que chegava a queimar a pele. Sabe por quê? Porque o novo equipamento estava parado desde 2002. Equipamento tinha, mas parado. Quem, com o mínimo de sensibilidade, iria se conformar com essa realidade dos pacientes? O Carlito não se conformou. Construiu a casa-mata e colocou o acelerador linear para funcionar. Um ato simples perto do bem que causou para tanta gente. O tratamento contra o câncer em Joinville foi humanizado. Quantas pessoas talvez não teriam condições assim de se tratar num lugar, né, como esse, assim, que talvez não teriam chances de ter uma cura, talvez. Assim, sabe? Que bom. Olha, não, eu apoio tudo isso ali do Carlito. A rádio aí, não sinto nada, faço, venho para casa e no outro dia estou disposta, levanto cedo. Então eu acho que ele está trabalhando pelo povo, pela saúde, e que é o mais importante hoje em dia na nossa vida. Joinville mais bonita, Joinville mais feliz, essa é a cidade que eu sempre quis. Essa é a cidade que eu sempre quis. Carlito, prefeito.